Você está pensando em homologar o seu diploma de nível superior na Espanha e ainda não sabe da novidade? Vem comigo que eu vou te contar. Eu sou Amanda Calil, sou advogada aqui na Espanha e já há bastante anos que a gente assessora pessoas como você que gostariam de homologar o seu diploma de universidade para exercer uma profissão na Espanha. Pois bem, a gente tem uma super novidade que aconteceu há pouco menos de um mês na Espanha e é referente ao tempo de tramitação das homologações. A gente já tem um vídeo aqui no canal onde eu te conto vários detalhes sobre o processo de homologação e eu vou só relembrar para você aqui os pontos mais importantes. O primeiro é que nem toda profissão pode ser homologada. O diploma de nível superior na Espanha só precisa passar por um processo de homologação se é para alguma profissão regulada. Está o anexo 2 da legislação, onde vai dizer exatamente quais são essas profissões. Por exemplo, médico, fisioterapeuta, enfermeiro, alguns engenheiros, algumas profissões dessa lista que englobam profissões reguladas têm algumas particularidades, como podem ser a profissão de advogado ou a profissão de psicólogo. Eu tenho um vídeo explicando cada um deles, tá? Mas, além disso, você também precisa ter um nível de espanhol adequado para o exercício profissional. A Espanha considera que isso é o equivalente ao B2, que é o quarto nível dos 6 possíveis no idioma. Esse critério, essa obrigação do B2 só está isenta aquelas pessoas que têm nacionalidade de países hispanohablantes, se você é nacional da Argentina, Paraguai, etc. Ou se você se graduou em algum país também hispanohablante. Então, se é o caso de que você é brasileiro, mas fez medicina no Paraguai, não precisa apresentar o certificado B2. Ou se você é brasileiro, estudou no Brasil, mas também tem nacionalidade espanhola, por exemplo, não precisa apresentar o diploma do B2. O terceiro requisito é que se você formou em alguma das profissões com critérios específicos, como pode ser enfermagem e medicina, e formou há mais de 6 anos, também tem que apresentar um documento comprovatório do exercício profissional nos últimos 5 anos. Tirando esses detalhes importantes, a gente também já comentou aqui no canal algumas vezes que o Ministério de Universidades tem demorado bastante tempo para poder resolver os pedidos. A credencial de homologação tem demorado uma média de 24 meses para poder sair. Em 2022, final do ano de 2022, mudou a legislação, atualizou o Real Decreto, permitindo ou achando nós que ia permitir uma homologação em um tempo mais curto, um período mais acelerado, com a promessa de que em 6 meses as homologações iam estar já concedidas. No entanto, a gente viu que isso não foi 100% verdade. Começo de 2023, maio, junho de 2023, começaram a sair as credenciais entre 5 e 7 meses de tempo. Achamos que isso ia ficar efetivamente dessa forma, mas era um engano. Só aconteceu para medicina e para pessoas graduadas formadas em universidades da Sudamérica, de hispanohablantes, na lista lá de universidades conveniadas. Então, quem formou no Brasil ou em outro país e não formou nessa lista de universidades da Sudamérica conveniadas, continua esperando um prazo bastante longo. A grande maioria já tem mais de 1 ano esperando. Final de 2023 fez 1 ano da modificação da lei e ainda não saiu credencial. Agora a gente tem outra novidade. O Ministério de Universidades, em fevereiro, final de fevereiro, um pouco menos de um mês, deve ter quase 2 semanas ou 3 semanas, decidiu emitir uma instrução para poder criar uma via acelerada, uma via rápida de homologação para aquelas pessoas que tivessem nacionalidade da União Europeia ou residência legal em território espanhol. Em teoria, aquelas pessoas estariam com uma vantagem em tempo de tramitação para permitir a inserção no mercado de trabalho, para permitir que você, se já está aqui na Espanha com um visto legal, com uma situação de residência legal, pudesse começar a trabalhar. Essa modificação foi publicada entre o dia 22 e 23 de fevereiro e, portanto, ainda é algo que a gente não sabe como vai funcionar. Se vai efetivamente ser mais rápido, o quanto mais rápido vai acontecer. O que sim está claro e que muitos brasileiros temem é que aquelas pessoas que não possuem nacionalidade da União Europeia ou não possuem a residência legal em território espanhol acabem ficando mais para trás ainda. Se o tempo de tramitação hoje é de ao redor entre 22 e 24 meses, quando essa via rápida começa efetivamente a funcionar, aquelas pessoas que não tenham nacionalidade nem residência legal na Espanha acabem ficando muito para trás e esse prazo aumente para mais de 30 meses de espera. Se você ainda não segue a gente no canal, não esquece, like, comenta esse vídeo e segue, se inscreve no nosso canal porque a gente traz muita informação bacana sobre a Espanha. Como eu falei, é algo que ainda é muito novo, a instrução acaba de ser publicada, a gente ainda não
não sabe como vai funcionar essa tal via rápida, essa via preferencial, se vai simplesmente dar preferência, dar vantagens às pessoas com nacionalidades europeias ou residência legal na Espanha, mas não vai preterir os demais, ou se essa criação da nova via rápida vai acabar prejudicando e aumentando mais o prazo para as pessoas que não têm nacionalidade espanhola, não têm nacionalidade da União Europeia e nem possuem uma autorização de residência válida. Você pode estar se perguntando se o fato de você simplesmente estar na Espanha também poderia se beneficiar dessa via rápida. Não. A instrução diz muito claro que são pessoas que estão na Espanha de maneira legal, com residência. Isso significa que não serve turista, que não serve estudante e muito menos pessoas que estão com status irregular. Somente poderá se beneficiar dessa via rápida se você estiver com uma residência legal, seu status migratório seja de residência regular no território espanhol. Se você já fez a aplicação do seu pedido de homologação antes de obter uma nacionalidade ou antes de obter uma residência, ou você tinha a nacionalidade da União Europeia, mas não informou isso na hora de fazer o pedido, o ideal é que você entre no seu processo lá na sede do Ministério de Universidades e aporte a documentação e junte essa documentação ao seu pedido. Porque, em teoria, a gente sempre vai falar de teoria, porque no final, às vezes, entre o que está na legislação e a prática, pode haver um grande abismo, mas, em teoria, aquelas petições já feitas, já apresentadas, que não sofreram nenhum tipo de credencial já, que ainda está em trâmite, que ainda está passando pelo processo, vão ser também influenciadas por essa via rápida se o titular tiver uma nacionalidade ou uma residência na Espanha. Então entra lá no seu processo, coloca essa documentação para que o seu processo também comece a ser pela via rápida, comece a ser tramitado pela via especial. Você também pode estar se perguntando se muda alguma coisa, se você tem a nacionalidade da União Europeia, uma nacionalidade espanhola, se muda alguma coisa em relação aos requisitos. Não muda nada em relação aos requisitos. E até então, até menos de um mês atrás, não mudava nem sequer o trâmite, processo que ele tinha que correr. Vai mudar a partir de agora simplesmente a rapidez no processo. Eles vão olhar primeiro, eles vão dar preferência àquelas pessoas que têm a nacionalidade da União Europeia ou que têm a residência legal na Espanha. Mas a documentação, os requisitos que você tem que apresentar continuam sendo os mesmos. Eu já recebi algumas mensagens de brasileiros chateados, se sentindo preteridos, porque já estão esperando há muito tempo e temem que essa via rápida só faça com que o seu processo demore mais ainda. Se o Ministério de Universidades, na hora de lançar essa instrução, não fez um aumento de pessoas do setor administrativo para poder fazer a análise documental, não criou toda uma logística para criar essa via específica, é muito provável que efetivamente aconteça. Porque por uma questão lógica, matemática pura, se entram 10 processos novos, dos quais 8 são de cidadãos que não têm nacionalidade, 2 é de algum cidadão com nacionalidade europeia, e vai para uma fila de 1 a 10, e no dia seguinte todo mundo que entra é cidadão da União Europeia, outros 10 novos, o mais lógico é que esses 10 entrem a partir do terceiro lugar. E logo os outros que no dia anterior, os outros 8 que não tinham nacionalidade europeia nem residência na Espanha, acabem ficando por baixo e sim, o tempo vai aumentar de tramitação. Mas isso tudo é suposição, isso tudo são conjecturas, a gente não tem como saber. Eu espero do fundo do meu coração que o Ministério tenha criado protocolos internos para que essa via rápida não prejudique as outras solicitações feitas por pessoas sem nacionalidade e sem residência, mas ainda não sabemos como vai ficar. Qualquer novidade eu volto aqui para te contar, desde que você esteja seguindo, inscrito no nosso canal. Qualquer dúvida, se você quer tramitar a sua homologação com a gente, o Estúdio Migratório estará encantado de te ajudar. O nosso e-mail é info@estudiomigratório.com ou info@amandacalil.com e estaremos aqui disponíveis para fazer o seu processo rápido, simples e seguro.